O Brasil vem de uma tradição jurídica que vem do direito romano, um direito muito burocratizado, um direito cheio de etapas, um direito, a palavra exata é bastante ritualizado. O judiciário é o ponto de unidade de todas as profissões jurídicas e ele é o ponto de unidade do legislativo e do executivo. Então tudo desemboca mesmo para o judiciário quando os conflitos, as controvérsias não se resolvem amistosamente. Se nós examinarmos o elenco dos direitos e dos deveres da cidadania, nós verificamos que praticamente a Constituição esqueceu de colocar os deveres do cidadão. Aos poucos nós percebemos, eu acho que isso é a tendência geral, de que o excesso de processos estava fazendo com que a disfuncionalidade nos levasse ao caos. O que eu constato, porque nós temos um novo Código de Processo Civil, é que não se reduz o número de recursos. Infelizmente, assim, tivemos alguns avanços importantes, mas a gente ainda está muito longe daquilo que é esperado para a sociedade. Nós tínhamos que ter, primeiro, capacidade de compor os conflitos sem ter que chegar à justiça. Tínhamos que ter meios alternativos de composição desses conflitos e, ao mesmo tempo, aqueles que chegassem fossem rápidos. Uma coisa eu tenho certeza, nós não vamos resolver esse problema da rapidez do judiciário com mais do mesmo. Modernizar e democratizar. É parar de achar que o judiciário é uma força em si mesma, porque ele não é. Nós temos uma sobrecarga no judiciário, sim. Quando nós olhamos, o Brasil hoje tem cerca de 100 milhões de ações pendentes do Poder Judiciário. Isso daria a impressão de que cada dois, um de nós é parte num processo, né? O que não é realidade, né? Se você perguntar em torno de você, se todos aqui, então, um de cada dois de nós somos parte, não, eu não sou. Por quê? Porque você tem alguns litigantes que são sistêmicos, eles vivem disso, né? Quem são esses litigantes? Em primeiro lugar, o poder público, Previdência Social. Tem uma montanha enorme de litígio. Depois, a Receita Federal, ou seja, a cobrança de impostos, você tem também um uso muito grande, né? Não só no plano federal, mas também no plano dos estados. Quer dizer, alguns estados são muito litigantes. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito litigante, né? E depois você tem algumas áreas do setor empresarial que também são muito litigantes, especialmente prestadoras de serviços de telefonia e o setor bancário. Então, se você pegar, por exemplo, você tem um banco brasileiro que é responsável por cerca de 6% do litígio nacional. Então, na realidade, nós precisamos entender por que eles estão fazendo isso. Uma das leituras é que, como a justiça brasileira é muito lenta, ela demora muito, ela tem muitos recursos, alguns setores entendem que cometer certas ilegalidades pode não ser um mau negócio. Né? E eu estou falando do poder público, que eventualmente uma municipalidade, ele cobra um tributo que é um pouco inconstitucional, cobra da mesma forma. As pessoas vão se revoltar, vão entrar com certas ações, ele vai perder e aí já acabou o mandato. E esses processos seguirão para o próximo candidato. Então, há gente que usa estrategicamente o Poder Judiciário para não cumprir com as suas obrigações. E isto é que precisa ser mudado. É uma prática que você vê claramente, por exemplo, de algumas empresas. A empresa está fazendo seus cálculos e chega à conclusão: se eu aplicar esse dinheiro no mercado financeiro e esperar a condenação, até pelos juros e pela correção monetária que é aplicada na Justiça do Trabalho, vale mais a pena eu ficar protelando e no final o dinheiro que eu coloquei como reserva eu pago e ainda tiro um pouco para mim. O Supremo hoje tem 330 temas para decidir. Ele vai julgando um a cada quarta-feira, dois a cada quarta-feira. Pode levar 4, 5 anos. Durante esses 4, 5 anos não se pode fazer nada nesses processos. Portanto, você vai travando todo o sistema. E isso tem contribuído para que muita gente recorra, sabendo que pelo menos vai segurar aí uma eventual condenação por 4, 5 anos. Isso é ruim para o sistema.
Por que no setor público não se tem a negociação para chegar a um entendimento? Porque se fica com medo da presunção do excepcional, que transigindo aquele que é advogado do Estado será tido como cooptado pela parte contrária, como se todos no Brasil fossem salafrários e não são. Nós não temos no novo Código de Processo Civil uma redução significativa no número de recursos. Nós temos mecanismos de aperfeiçoamento, de celeridade, mas não temos uma redução. Então, não poderíamos dizer que é apenas culpa do advogado que utiliza desses recursos. Se a lei prevê recursos, claro que muitas vezes o caso concreto não comporta, e ainda assim nós presenciamos, e eu posso aqui no tribunal falar isso de cátedra, porque há muitos recursos que são protelatórios, num percentual bastante elevado. Se nós olharmos de 1990 para cá, mais ou menos governo Itamar, governo Fernando Henrique, primeiro, houve uma abertura da economia brasileira para o exterior e houve um processo não só de privatização de estatais, mas houve um processo de reforma administrativa que liberou para a sociedade muitas das funções que eram do Estado. Em outras palavras, enfatizou-se muito aquilo que se chamou de um potencial autorregulatório da sociedade. A arbitragem cresce a partir daí, a possibilidade de você jogar certas responsabilidades para determinadas comunidades vem a partir daí. Se nós olharmos, esse modelo tem alguma coisa a ver com o modelo de estruturação da sociedade americana. Essa excessiva liberdade, sem grandes deveres, e nunca conseguimos fazer com que a arbitragem, que é normal nos países todos europeus, nos Estados Unidos, principalmente em matéria econômica, nós só depois da Constituição começamos a pensar, mas comercial faz uma lei, mas ainda nós não criamos o hábito de discutir mediação para ver se há uma composição ou de procurarmos arbitragem para desafogarmos o judiciário. Primeiro, o judiciário deixou de resistir às alternativas à judicialização. Então, a primeira resistência à adoção daquilo que os americanos chamam de ADR, né, Alternative Dispute Resolution, era do próprio judiciário. Então, o judiciário não admitia. Aos poucos, nós percebemos, e eu acho que isso é a tendência geral, de que o excesso de processos estava tornando uma justiça que já é disfuncional por causa da sofisticação de 4 instâncias, 100 tribunais, 5 justiças, 3 especiais e 2 comuns. Isso estava fazendo com que a disfuncionalidade nos levasse ao caos. Eu acho que nós estamos agora com perspectivas mais promissoras. Essa consciência de que é melhor uma negociação do que aguardar o trâmite de 4 instâncias, todo o sistema caótico recursal, etc., está impregnando todos os atores. Então, os juízes que tinham maior resistência já não têm, não é? Os advogados estão aos poucos se convencendo disso, e o principal é que a sociedade está procurando caminhos. No próprio Poder Judiciário, você tem inúmeras iniciativas positivas que resolvem o problema da gestão, né? Você tem juízes que estabelecem, que reformulam todo o fluxo de processo no cartório de sua responsabilidade e, de repente, zeram a fila. Você tem juízes que adotam ferramentas eletrônicas que ajudam a reduzir substancialmente o estoque do processo. Você tem juízes que priorizam a mediação de conflitos e aí resolve também. Só que qual é o problema? Essas iniciativas, geralmente, são iniciativas individuais do juiz responsável pelo cartório. Como o modelo, o formato do Poder Judiciário é muito fragmentado, para você pegar uma iniciativa dessa e transformar em política pública, tem todo um debate interno que primeiro depende de você, se é um juiz de primeira instância, ele precisa convencer o tribunal. O tribunal você tem que convencer, geralmente, um órgão colegiado, precisa convencer o presidente. Por sua vez, o presidente vai ter que convencer os demais juízes responsáveis pelo cartório a implementar, ou seja, essa fragmentação acaba dificultando. Talvez um poder mais concentrado para direcionar a gestão do Poder Judiciário fosse mais interessante. O Conselho Nacional de Justiça foi uma tentativa assim, mas ainda hoje você encontra resistências nos tribunais ao que é determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que tem 2 níveis em que o papel do Supremo seria decisivo para aprofundar e concluir
a reforma do judiciário iniciada com a emenda constitucional 45. Uma das questões que eram importantes ali, que se manifestaram na criação de súmula vinculante e repercussão geral, por exemplo, é como é que você uniformiza minimamente as decisões sobre os mesmos temas para evitar demandas repetitivas no Supremo, diminuir o volume de ações e também garantir mais segurança jurídica ao jurisdicionado. O tribunal ainda está aos poucos, eu acho, se acostumando com esse papel, que é um papel às vezes muito parecido até com o de legislador, né? Você está criando regras para serem seguidas para baixo. E um outro nível em que a atuação do Supremo também é decisiva, diz respeito a essa tarefa disciplinar do CNJ, né? O CNJ como um órgão que uniformiza em alguma medida parâmetros nacionais do que é a atuação apropriada de magistrados, não dentro dos autos, mas em relação com a sociedade, com a imprensa, com as outras instâncias do judiciário, com o jurisdicionado. O CNJ tem um instrumento poderoso disciplinar para encorajar esse aperfeiçoamento, mas o Supremo tem um papel muito importante também, porque embora o tribunal tenha se colocado fora da esfera de atuação do CNJ, os ministros do Supremo também são juízes, né? Também estão sujeitos à LOMAN. Então esse tipo de coisa, me parece, poderia ser ocupado pelos ministros do Supremo como um espaço não de coerção, de disciplinamento, mas de liderança, de dar um exemplo positivo do que é a atuação esperada do magistrado numa tarefa paralela à do CNJ. Para mexer no sistema judiciário, você tem que lembrar que você está mexendo no mercado de trabalho. Você está mexendo naqueles que não querem ser apenados, porque o sistema não funciona. Tu acha que esses que não querem ser apenados têm interesse que isso mude? Você está mexendo no conjunto de profissionais que sobrevivem com isto. Você vai mexendo num sistema recursal, por exemplo. Você acaba destruindo ou reduzindo espaços de trabalho dos escritórios de Brasília, aqui da capital, se você privilegia a decisão do juiz de primeiro grau. Então, vamos devagar, porque todo mundo fala de que temos que azeitar o sistema judiciário, temos que mexer nisso. Quando você vai mexer, começa a aparecer aquilo que em política a gente chama jabuti no galho, começa a aparecer por que aquilo está lá em cima. Por que tem recurso, por que tem isso, por que tem aquilo, porque tem gente interessada nisso. Hoje, o juiz de primeiro grau, que é aquele que está rente ao litígio, é aquele que ouve as testemunhas, é aquele que, na verdade, introjeta o fato para, sobre esse fato, aplicar a lei e chegar a uma solução justa e legítima, acaba sendo quase que um rito de passagem em direção à segunda instância e esta em direção a uma corte superior, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Inverter esse caminho é, na verdade, uma das necessidades que nós temos hoje, porque isso contribuiria muito para que o processo começasse e, se possível, terminasse nas instâncias de primeiro grau ou, no máximo, nas instâncias revisores de segundo grau. Essa descentralização da justiça pode contribuir para enfrentar essa sensação, que em boa medida é real, de que ir à justiça demora muito. As pessoas têm muito essa coisa de mudar a lei, né? Quando a autoridade começa a falar porque temos que mudar a lei para fazer isso resolver, temos que mudar a lei, eu já falo, não vai fazer nada. Porque o problema é o seguinte, nós temos leis muito boas nesse país. Inclusive as leis penais, as leis processuais penais, a Constituição Federal é maravilhosa, tem que aplicar. Então, o que eu já vi de autoridade dizendo, olha, eu tenho que criar a lei tal, aí eu vou lá e pego a lei já existe, e manda o projeto para o legislativo, e passa por comissões, eu falo, não, é loucura, ou eles estão brincando com a gente, ou eles não conhecem a legislação vigente. Precisa ter, na verdade, a maturidade cívica de que a lei vale para todos. Converso com muitos segmentos da sociedade. Todos têm queixas. E eu acho que todas as queixas são plausíveis, não no sentido de que devam ser simplesmente acolhidas, mas todas essas queixas merecem ser debatidas. Modernizar é democratizar. É parar de achar que o judiciário é uma força em si mesma, porque ele não é. Ele só tem sentido visto dentro de uma perspectiva democrática e sujeito a todos os princípios que são inerentes à democracia, como a república, a dignidade da pessoa humana, o próprio princípio democrático, tudo isso marca a gestão, deve marcar a gestão do Poder Judiciário. Por isso que eu acho que essa modernização é realmente a democratização, significa todos os segmentos poderem falar e serem ouvidos efetivamente num processo de reinvenção do judiciário brasileiro. O que o judiciário tem é que ser proativo, é que ser equidistante das partes,
é de agir com neutralidade, não é? Apartidariamente. E eu acho que estamos assistindo no Brasil a essa depuração das coisas e até essa compreensão de que o judiciário não pode deixar de ser o ponto de equilíbrio, o ponto de unidade. O desafio é persistir nesse modelo democrático, não é? Arquitetado, concebido pela Constituição de 1988. O próprio sistema processual, no meu modo de ver, é um sistema irracional. É muito complexo o sistema recursal. O que nós não podemos é deixar anos os processos parados numa outra instante, que não a do Tribunal Superior, mas na instância do Tribunal de Origem, porque nós aqui não decidimos. Não adianta nós pensarmos que vamos resolver esse problema pensando exclusivamente no conjunto do Poder Judiciário. Temos que examinar todo o conjunto da problemática, que envolve a litigiosidade, ou seja, a demanda. Nós precisamos fazer um processo que não seja um incentivo àqueles que estão errados. O processo tem que ser um incentivo inverso. Quem erra tem medo de entrar no processo judicial porque ele sabe que ele vai ser punido. E eu estou falando aqui de questões financeiras, questões tributárias, não só de questões penais. O processo não pode ser o locus de conforto daqueles que aprendem a lidar com ele.